O Confestival é uma mistura de conferência, um festival, não é nem uma coisa nem outra, e é um pouco das duas. Enfim, como eu já disse, né, as coisas não precisam mais ter uma definição assim tão exata. E foi incrível, porque foram 5 dias de open space, de muita troca, de muito aprendizado com toda a sabedoria coletiva que estava reunida ali. E no Vale do Matutu, que é um paraíso, né? Não sei quem conhece, mas é um lugar realmente muito sagrado. Eu só recomendo que você vá lá se realmente estiver querendo se conectar com a natureza mais profunda, porque não é um lugar assim de turismo, de ficar curtindo, fazendo festa, fazendo bagunça, não. Bem, eu estava lá no Confestival, eu sabia que ia acontecer um curso de Ecologia Profunda logo depois, e eu não tinha nem me inscrito para fazer porque eu não tinha nenhuma condição financeira de fazer esse curso naquele momento. Era muito acima do que eu podia gastar para aqueles dias. Mas eu decidi conversar com o dono lá do espaço e ver se tinha alguma possibilidade, porque afinal de contas eu já estava lá, né? O mais difícil eu já tinha feito. E o Luiz foi muito receptivo, agradeço muito a ele por isso. Ele conversou com o John Croft para mim. E o John me desafiou a fazer uma captação empoderada, que foi aquele curso que eu tinha feito lá no início do ano, em fevereiro, eu nunca tinha colocado em prática. E eu tive que realizar isso ali dentro do Vale Matutu, num grupo pequeno. Eu aceitei o desafio, ele me pediu que começasse por ele e eu tive que captar com ele, então, desde o início. Foi um processo muito forte, muito bonito e eu escrevi sobre ele, está lá no nosso blog, se alguém quiser saber mais, entender melhor o que é essa captação empoderada também, só falar. Depois desse curso de Ecologia Profunda aconteceu uma coisa surreal. Eu estava me preparando para ir voltando já em direção ao Rio, mas estava meio sem saber o que eu ia fazer, não tinha programado direito para essa etapa da viagem. Pretendia ficar mais no Matutu, acabou não rolando. E aí, dois amigos, o Chaba e o Diogo, que são muito queridos, me cederam o lugar deles na carona com a Cíntia, que ia para Botucatu. E lá fui eu para Botucatu novamente, eu não sabia nem direito o que eu estava indo fazer lá. Poxa, já tinha ido lá, já tinha conhecido coisas bacanas, mas foi super importante, porque eu estava precisando dar uma descansada. Eu fui super bem recebida pela Cíntia, pude parar, me organizar. Não é fácil manter a vida virtual quando você está viajando. A gente passa por muitos lugares que não tem internet. E às vezes eu fico uma semana, 10, 15 dias sem nenhum acesso à internet. Então não é fácil manter páginas de Facebook, blog. Às vezes eu fico um tempo sem publicar, porque isso acontece. Às vezes, então, eu preciso desses momentos, assim, que eu dou uma pausa maior em algum lugar que tem internet, né? Esse é o principal aspecto, assim, tem que ter internet. Se tiver internet, não precisa ter cama, não precisa ter comida, não precisa ter nada, o resto eu me viro. Mas a internet é fundamental. E aí eu dou uma parada e consigo me organizar. Foi isso que eu fiz em Botucatu nessa segunda viagem. Eu aproveitei que estava lá e fui fazer mais umas visitinhas. Eu conheci a Oca, que faz bioembalagens de mandioca. Elas são biodegradáveis e são até comestíveis. É incrível, gente. Existe tecnologia para isso e a gente continua consumindo isopor. Outro lugar bacana foi a Associação Nascentes, que trabalha com as nascentes de água lá da região e estava sendo reativado. Tinha uma galera lá fazendo uma reforma numa casa. Foi um lugar bacana também de conhecer. Isso dentro do bairro Demetria, eu não tinha conhecido da primeira vez ainda. E para finalizar, a casa da Cíntia é um dos pontos do CSA. Lembra do CSA lá, Comunidade Sustenta Agricultura? Então, a casa da Cíntia é um dos pontos de distribuição. Toda semana as pessoas vão lá buscar. Então eu vivi o CSA de dentro, de um outro lugar. Foi bem legal. A gente fez uma outra visita lá na horta do Marcelo, que é o agricultor responsável por esse grupo. E eu conversei com os consumidores, assim, eu pude ajudar a Cintia a recebê-los. Assim, na verdade, ninguém precisa ficar cuidando, cada pessoa vai lá, pega o que tem que pegar, pesa, conta e leva. É tudo na base da confiança. Lá na casa da Cíntia teve uma oficina de bomba de semente, que foi bacana. Ela faz de vez em quando com as crianças. Ela diz que está formando terroristas verdes mirins. Então, foi bem legal também. Em Botucatu eu encontrei a Anne, que eu tinha conhecido lá no Confestival, e eu peguei uma carona com ela para a cidade dela, que é Piracaia.
Piracaia é a cidade onde mora a Ana Tomás, e eu estava a fim de fazer uma visita para ela, que eu ainda não havia conhecido desde o ano anterior, que eu já vi os vídeos dela, já entendia, já acompanhava o trabalho dela, mas ainda não havia conhecido pessoalmente. Então, eu aproveitei para fazer isso. A gente ficou lá 3 dias na casa da Anne, ela ensinou o Kaiowá a fazer terrário, foi muito bacana. A gente visitou a Ana e chegou lá assim, eu não tinha nada muito específico para perguntar para ela, não queria conversar sobre um tema, não sabia direito porque que eu queria ir lá. E foi legal porque ela estava fazendo uma sessão de Theta Healing. Enfim, acabou que eu fui lá para conhecer o Theta Healing, porque foi uma técnica que eu fiz uma introdução logo depois e que tem impactado profundamente na minha vida. De Piracaia a gente voltou para São Paulo e ficou mais uma semana lá na Laboriosa. Foi bem bacana, assim, deu para despedir de todo mundo. De São Paulo a gente foi para o Rio para uma comemoração antecipada de final de ano com a família. E de lá a gente foi para a Bahia, que foi um momento, assim, de muito aprofundamento na nossa história pessoal, de reencontro com a família paterna do Kaiowá. Foi um período longo que a gente passou lá. Eu visitei 2 das comunidades que foram as primeiras que eu conheci há 15 anos atrás, antes do Kaiowá nascer. Então, foi um período longo de pouca conexão com a internet, de pouca produção efetiva em relação a material para o blog, mas de muito processamento de tudo que havia passado. De lá a gente deu uma passadinha em Trancoso, que é a cidade natal do Kaiowá, continuando esse processo, e aí fomos para o Rio. Fiquei 1 mês em Cabo Frio, terminando de digerir, reavaliando, entendendo tudo que a gente viveu e decidindo se a gente ia continuar com esse projeto para esse ano. Bem, eu decidi continuar. E agora a gente está reformulando, né, numa nova etapa, assim, já um pouco mais amadurecida, como que as coisas funcionam. Eu percebi que eu preciso de outras pessoas para me ajudar com a educação do Kaiowá. Eu não dou conta de ensinar tudo o que ele quer saber, tudo o que ele precisa, tudo o que ele gosta. Hoje ele está fazendo um curso de informática lá em Cabo Frio por 3 meses. Ele está fazendo também aulas de inglês via Skype com uma amiga que está morando lá no Vale do Silício. E está para começar uma aula de espanhol via Skype também. Eu quero incentivar mais a prática de atividades físicas, que vem sendo um pouco difícil de manter a regularidade durante as viagens. E tem algumas outras demandas pequenas que a gente está buscando apoio para conseguir também. Essa questão da rede de apoio é muito importante, ao meu ver, ela pode ser determinante no sucesso de um processo de desescolarização ou de educação alternativa, né? Inclusive, eu estou querendo organizar com algumas pessoas um sistema de tutoria virtual, que as pessoas possam oferecer seus talentos para as crianças. Isso pode ser pago, pode ser trocado, pode ser gratuito, depende do interesse e da necessidade de quem for oferecer a tutoria. Então, se você acha legal essa ideia, me dá um toque. O Kaiowá está querendo aprender edição de vídeo, se ele tivesse já sabendo, ele poderia estar me ajudando com esse. Ele também está querendo aprender animação. Bater um papo em inglês é uma ótima. Se você mora no Rio e quer convidar a gente para fazer alguma atividade física, fazer uma trilha, um surf, algum esporte radical, uma escalada, quem sabe, tô dentro. Enfim, a gente quer ir criando essa rede de pessoas que se apoiem, porque sozinho fica difícil mesmo, né? Tem um provérbio africano que diz que é preciso toda uma tribo para educar uma criança. Eu acredito nisso. Hoje eu estou em Serra Grande, no sul da Bahia, e eu vim aqui para fazer um curso de aprofundamento em Dragon Dream. O projeto que a gente trabalhou no curso foi uma rede de pais e pessoas interessadas em unschooler, educação ativa e novas formas de educação. E o projeto foi super bem aceito, assim, a gente já saiu de lá com alguns encontros marcados, eles já aconteceram, hoje já tem um novo encontro para acontecer. E a gente vai começar essa rede num grande encontro que está marcado para o mês que vem. Então, foi muito significativo para mim, porque é um tema que me segue. Eu, às vezes, acho que não é tão importante, que foi apenas uma opção que eu fiz, né, por um estilo de vida, mas é um tema que está tão presente no momento atual, está tão latente, que eu estou tendo que olhar mais para ele. E fazer esse vídeo hoje, compartilhar isso com vocês, está sendo uma parte desse processo.
Esse curso encerra, mas não fecha, um longo ciclo que começou lá em janeiro do ano passado com o introdutório de Dragon Dreaming, e ele me trouxe assim um grande presente que dentro do Dragon a gente chama de ahá, que é quando cai uma ficha assim que você já devia ter entendido há muito tempo e de repente você entende. Eu entendi o meu propósito e como eu posso contribuir para o mundo realizando o meu propósito. Então, o meu propósito, que eu já sabia, mas ainda não estava claro nesse ponto, é contribuir para essa transição que a gente está vivendo. Eu quero contribuir ativamente para isso. E a forma como eu quero fazer isso a partir de hoje é ajudando famílias que querem sair da escola ou que querem criar projetos paralelos à escola, porque ainda não querem dar espaço de sair da escola, mas já querem se envolver mais com a educação dos seus filhos. Como que eu vou fazer isso? Facilitando projetos de Dragon Dream para essas famílias. E isso pode ser feito entre os pais e cuidadores, para crianças de até 7 anos, e pode ser feito com a participação da criança. A partir de mais ou menos 7 anos, tá? Isso não é uma data fixa, é só uma ideia mais ou menos da fase que a criança vai estar. Isso também pode ser feito como a gente está fazendo aqui, para criar redes, grupos de pessoas que querem se ajudar mutuamente nessa missão. Então, se você está pensando em percorrer esse caminho e está precisando de um apoio, entre em contato comigo que a gente pode conversar e combinar isso. O primeiro projeto que eu vou fazer vai ser elaborar o Kyukaiwa, que é aprender no próximo ano com o Dragon Dream. E depois eu prometo compartilhar os resultados com vocês. Eu quero apresentar para vocês também um outro projeto que, para mim, ele vem como um fruto já do destino sustentável, embora ele não tenha sido iniciado por mim. Ele é uma resposta de dúvidas e questões que eu tinha que não conseguia responder sozinha. Esse projeto se chama Destino Colaborativo e a ideia é organizar, financiar e realizar viagens colaborativamente para lugares que proporcionem aprendizagem significativa com o intuito de compartilhar tudo que foi aprendido na volta com a comunidade. Então, é um projeto de muito aprendizado. Você vai para lugares importantes para você aprender e você volta e compartilha o que você aprendeu, viajando e colaborativamente. O site está aí, quem quiser chegar lá vai ser muito bem-vindo. A gente está com a primeira viagem marcada, o grupo está fechado, mas já tem algumas outras viagens sendo elaboradas e vocês são super bem-vindos a participar delas. Antes de finalizar, eu quero deixar um agradecimento muito especial para toda essa rede de pessoas que me apoiam na realização do Destino Sustentável. Eu tenho um amigo que fala para mim que o projeto não é mais meu, que ele é do mundo e que ele tem que acontecer, e que ele me ajuda porque ele quer que o projeto aconteça. Então agradeço especialmente a você, Marcos Camargo, e a todas as outras pessoas que nos apoiam financeiramente, que nos recebem em suas casas, que nos dão carona, que dão ideias, que conversam, que divulgam o nosso trabalho e que acreditam no que a gente está fazendo. Eu tenho certeza que se não fosse vocês, essa viagem não teria acontecido. Muito obrigada mesmo, de coração. E um agradecimento também especial ao Matheus, que teve a ideia incrível de fazer esse congresso, reuniu todas essas figuraças que viajam o mundo inteiro. E dessa forma, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar, criar coragem, que é agir com o coração, né? E enfrentar os medos para colocar os pés na estrada. Então é isso, eu vou encerrar por aqui, que eu acho que eu já falei bastante. Eu peço desculpas a vocês pela má qualidade do vídeo, eu estou sem equipamento, estou fazendo ele todo no iPad e espero que dê para captar um pouquinho da essência do que a gente viveu esse ano. Se ficaram dúvidas, é só entrar em contato comigo, me mandar um e-mail ou me adicionar no Facebook, dizendo que me conheceu aqui, que eu vou aceitar e vou responder vocês, tá bom? Beijo!